Você já sentiu que falta algo na sua caminhada cristã? Já se perguntou se está realmente vivendo na plenitude da presença de Deus? Muitos cristãos conhecem a teoria sobre Deus, mas poucos experimentam o poder transformador do Espírito Santo em sua rotina. A verdade é que andar com o Espírito Santo não é um privilégio para poucos, mas uma promessa para todos os que creem. C.S. Lewis, um dos maiores pensadores cristãos do século XX, entendia profundamente essa realidade. Seus escritos refletem uma fé viva, pautada não apenas no conhecimento, mas na experiência genuína da presença de Deus. Ele sabia que a vida cristã não se resume a regras ou dogmas, mas a um relacionamento contínuo e profundo com o Espírito Santo. Neste vídeo, vamos explorar como você pode andar com o Espírito Santo todos os dias e experimentar o que C.S. Lewis chamava de a vida mais real que existe. Vamos falar sobre quem é o Espírito Santo, como ele nos guia, como transformar sua vida através dele e como viver no sobrenatural diariamente. Se você deseja crescer espiritualmente, fique comigo até o final. Você vai descobrir princípios que podem mudar sua jornada de fé para sempre. E no final, faremos uma oração especial para que você sinta essa presença poderosa em sua vida. Agora vamos mergulhar no primeiro tópico. Quem é o Espírito Santo e por que ele é essencial na sua vida cristã? Muitas pessoas conhecem Deus Pai e Jesus Cristo, mas não compreendem plenamente quem é o Espírito Santo. No entanto, a Bíblia nos ensina que ele é essencial para a nossa caminhada de fé. O Espírito Santo é Deus em nós, a presença divina que habita no coração de cada cristão verdadeiro. Sem ele, nossa fé se torna apenas conhecimento teórico, sem poder real para transformar vidas. C.S. Lewis entendia que a fé cristã não é apenas uma crença intelectual, mas uma experiência viva. Em seus escritos, ele frequentemente abordava o impacto da presença de Deus na vida do crente. O Espírito Santo não é apenas uma força impessoal ou uma influência divina. Ele é uma pessoa com vontade, emoções e propósito. A Bíblia nos mostra que ele nos consola, nos ensina e nos guia em toda a verdade. João 16:13. O Espírito Santo na Trindade. Desde o início da criação, o Espírito Santo já estava presente. Em Gênesis 1:2, lemos que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Ele sempre fez parte da Trindade, agindo em conjunto com o Pai e o Filho. Jesus prometeu que, após sua ascensão, enviaria o Espírito Santo para habitar em nós. João 14:16-17. Isso significa que todo cristão tem acesso direto a Deus sem intermediários. C.S. Lewis escreveu que Deus deseja uma relação pessoal com cada um de nós, e essa relação só é possível através do Espírito Santo. Sem ele, nossa vida espiritual se torna seca e vazia. Ele é aquele que nos convence do pecado, nos direciona para Cristo e nos capacita a viver segundo a vontade de Deus. A diferença entre conhecer sobre Deus e andar com Ele. Muitos cristãos sabem quem é Deus, mas poucos experimentam uma vida de comunhão real com Ele. A diferença está na presença ativa do Espírito Santo. Conhecer sobre Deus é ter informações. Andar com o Espírito Santo é viver na dependência dele todos os dias. C.S. Lewis descrevia isso como a diferença entre ler sobre comida e realmente saboreá-la. Podemos estudar teologia, decorar versículos e frequentar a igreja, mas se não tivermos o Espírito Santo atuando em nós, nossa fé será apenas teórica. É Ele quem nos transforma, nos molda à imagem de Cristo e nos ensina a viver de forma sobrenatural. Por que você precisa do Espírito Santo? Se você deseja uma fé vibrante e poderosa, precisa aprender a andar com o Espírito Santo. Ele nos dá discernimento, nos fortalece diante das dificuldades e nos capacita a cumprir o chamado de Deus. Quando permitimos que Ele guie nossas vidas, experimentamos paz, alegria e propósito como nunca antes.
Imagine ter ao seu lado um conselheiro perfeito, alguém que sabe exatamente o que é melhor para você em todas as situações. Esse é o papel do Espírito Santo na vida do cristão. Ele não apenas nos ensina sobre Deus, mas nos guia em cada decisão, grande ou pequena. C.S. Lewis entendia que o cristianismo não era apenas um conjunto de regras, mas um relacionamento vivo e dinâmico com Deus. Ele via o Espírito Santo como aquele que ilumina o caminho do crente, mostrando a verdade e corrigindo nossos passos quando nos desviamos. Mas como podemos aprender a ouvir e seguir essa direção? Como o Espírito Santo nos guia? A Bíblia nos mostra várias formas pelas quais o Espírito Santo conduz os filhos de Deus. Através da palavra de Deus, o Espírito Santo nunca nos guia contra as Escrituras. Ele usa a Bíblia para nos ensinar e nos lembrar das promessas divinas, João 14:26. Por meio da paz interior, quando estamos alinhados com a vontade de Deus, sentimos uma paz sobrenatural em nossas decisões, Filipenses 4:7. Através de circunstâncias e portas abertas ou fechadas, Deus usa situações da vida para nos direcionar, permitindo ou impedindo certos caminhos. Atos 16:6-7. Por meio da voz interior e do discernimento, muitas vezes o Espírito Santo fala ao nosso coração, nos dando convicção sobre o que devemos fazer. C.S. Lewis acreditava que Deus se comunica conosco de forma sutil, mas poderosa. Ele dizia que Deus sussurra na nossa alegria, fala na nossa consciência e grita na nossa dor. Isso significa que, se estivermos atentos, perceberemos a voz do Espírito nos guiando. Exemplos bíblicos de pessoas guiadas pelo Espírito. A Bíblia está repleta de exemplos de pessoas que experimentaram a direção do Espírito Santo. Um dos maiores exemplos é o próprio Jesus, que foi cheio do Espírito e conduzido por ele em tudo o que fazia. Lucas 4:1. Os apóstolos também dependiam totalmente dessa orientação, como vemos em Atos, onde eram dirigidos sobre onde ir e o que fazer. Outro exemplo é Filipe, que foi levado pelo Espírito para pregar ao eunuco etíope, Atos 8:29. Isso mostra que, quando estamos sensíveis à sua voz, ele nos conduz para impactar vidas ao nosso redor. C.S. Lewis e a sensibilidade ao Espírito Lewis não era conhecido por experiências sobrenaturais, mas tinha uma profunda sensibilidade à voz de Deus. Ele relatava como sentia a direção divina ao escrever seus livros e ao tomar decisões importantes. Para ele, o Espírito Santo não era uma emoção passageira, mas uma presença constante que moldava sua vida. Como desenvolver a sensibilidade ao Espírito Santo? Se queremos ser guiados por Deus, precisamos aprender a ouvir sua voz. Algumas práticas que ajudam nesse processo são tempo diário de oração e leitura da palavra, obediência imediata às direções que sentimos no coração, cultivar um coração sensível, evitando distrações e pecados que nos afastam da presença de Deus. Buscar confirmação em conselhos sábios e na Bíblia. Quanto mais buscamos a Deus, mais clara se torna sua direção. O Espírito Santo deseja guiar cada detalhe da nossa vida, mas cabe a nós escolher segui-lo. Andar com o Espírito Santo não significa apenas ser guiado em decisões importantes, mas também passar por uma transformação interior profunda. O verdadeiro sinal de que o Espírito Santo está ativo na vida de alguém não são apenas experiências sobrenaturais, mas uma mudança visível no caráter. C.S. Lewis falava muito sobre o processo de santificação, ou seja, a transformação do nosso interior para nos tornarmos mais parecidos com Cristo. Ele acreditava que o cristianismo autêntico não era apenas uma crença intelectual, mas uma jornada de mudança real e progressiva. E é exatamente isso que o Espírito Santo faz em nós. O que é o fruto do Espírito? A Bíblia nos ensina que quando o Espírito Santo habita em nós, ele produz frutos que refletem seu caráter.
Em Gálatas 5, 22, 23, encontramos essa lista. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Cada um desses aspectos mostra a presença do Espírito Santo na vida de uma pessoa. Ele não apenas nos guia, mas molda nossa maneira de ser. Como a presença do Espírito Santo transforma nossas emoções e atitudes. Muitos cristãos tentam mudar a si mesmos pela força de vontade, mas isso quase sempre resulta em frustração. A verdadeira transformação não vem do nosso esforço, mas da ação do Espírito Santo. Veja como ele age em algumas áreas fundamentais. Amor. Nos ensina a amar como Cristo, mesmo aqueles que nos fazem mal. Alegria. Nos dá uma alegria que não depende das circunstâncias. Paz. Nos dá tranquilidade mesmo em tempos difíceis. Paciência. Nos ajuda a lidar com desafios e esperar o tempo certo de Deus. Bondade e benignidade. Nos torna mais generosos e compassivos com os outros. Fidelidade. Nos fortalece para permanecer firmes em nossa fé. Mansidão. Nos ensina a reagir com calma, sem agressividade. Domínio próprio. Nos capacita a resistir às tentações e agir com sabedoria. Como C.S. Lewis descrevia a transformação espiritual. Lewis comparava esse processo a um bloco de mármore sendo esculpido. No início, pode parecer apenas um monte de pedra, mas, conforme o escultor trabalha, a obra-prima começa a surgir. Assim, é o trabalho do Espírito Santo em nós. Ele vai removendo tudo o que não se parece com Cristo, até revelar a imagem de Deus em nosso interior. Como cooperar com o Espírito Santo nesse processo? Embora a transformação seja obra de Deus, existem atitudes que podemos tomar para facilitar esse processo. Permitir que o Espírito Santo revele áreas da nossa vida que precisam mudar. Orar para que Ele nos ajude a vencer nossas fraquezas. Praticar o que aprendemos na Palavra de Deus. Buscar comunhão com outros cristãos para crescer juntos. Se você deseja ser mais parecido com Cristo e viver uma vida cheia do Espírito, precisa permitir que Ele trabalhe dentro de você. Você já sentiu que suas orações são monótonas ou que Deus parece distante? Muitas pessoas enfrentam essa dificuldade porque ainda não descobriram o poder da comunhão com o Espírito Santo. A oração não deve ser um ritual mecânico, mas um diálogo vivo com Deus, onde o Espírito Santo nos ensina a orar de forma eficaz e poderosa. C.S. Lewis compreendia profundamente essa necessidade. Ele via a oração não como um dever, mas como um relacionamento. Ele acreditava que sem o Espírito Santo, nossas orações se tornariam apenas palavras vazias, sem vida e sem poder. Mas quando o Espírito Santo nos guia, a oração se torna uma experiência transformadora. A oração, como meio de intimidade com Deus. Oração não é apenas pedir coisas para Deus, é estar na presença dEle e ouvir sua voz. Em Romanos 8, 26, 27, a Bíblia nos ensina algo incrível sobre a oração. O Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Isso significa que o Espírito Santo nos ajuda a orar da maneira certa. Ele conhece nossas necessidades mais profundas e nos ensina a falar com Deus de forma íntima e sincera. Como o Espírito intercede por nós? Muitas vezes passamos por momentos de dor, confusão ou incerteza, sem saber como expressar nossos sentimentos a Deus. Nessas horas, o Espírito Santo age como um intercessor, levando ao Pai nossas angústias de uma maneira que nem conseguimos compreender. Ele nos fortalece e nos dá a confiança de que Deus está ouvindo cada palavra. Quanto mais nos rendemos ao Espírito Santo em oração, mais nos tornamos sensíveis à sua voz e direção. A prática da oração contínua e seus benefícios. A Bíblia nos ensina a orar sem cessar. 1 Tessalonicenses 5:17. Mas como isso é possível?
Não significa estar de joelhos o tempo todo, mas desenvolver uma consciência contínua da presença de Deus. Algumas formas práticas de manter essa comunhão são: separar momentos diários para oração e meditação na palavra. Aprender a conversar com Deus ao longo do dia, mesmo nas tarefas rotineiras. Pedir ao Espírito Santo para nos ensinar a orar com mais profundidade. Praticar a gratidão e louvor em todas as circunstâncias. Reflexões de C.S. Lewis sobre oração e espiritualidade. Em seus livros, Lewis frequentemente abordava a importância da oração. Ele dizia que muitas vezes começamos orando de forma superficial, mas conforme insistimos, Deus nos leva a um nível mais profundo de intimidade com Ele. Ele também alertava que a oração não é um método mágico para conseguir o que queremos, mas uma forma de alinhar nossa vontade com a de Deus. Quando o Espírito Santo nos guia, aprendemos a pedir não apenas o que desejamos, mas aquilo que realmente precisamos para cumprir o propósito de Deus em nossa vida. Como ter uma oração mais poderosa e eficaz? Se você quer que sua vida de oração seja cheia da presença do Espírito Santo, aqui estão algumas dicas práticas. Peça ao Espírito Santo para conduzir suas orações. Use a Bíblia como base para suas orações, declarando as promessas de Deus. Reserve um tempo diário para estar a sós com Deus. Não tenha medo de orar com sinceridade, abrindo seu coração por completo. A oração é uma arma poderosa na vida do cristão, e quando estamos cheios do Espírito Santo, experimentamos uma intimidade com Deus que transforma tudo ao nosso redor. Muitas vezes, os cristãos experimentam momentos de grande intimidade com Deus, mas com o tempo sentem que essa chama começa a se apagar. A presença do Espírito Santo é algo que precisa ser cultivado diariamente, pois quando negligenciamos essa comunhão, corremos o risco de enfraquecer nossa fé. C.S. Lewis entendia que o maior perigo da vida cristã não era uma grande queda repentina, mas o afastamento gradual de Deus. Em seus escritos, ele alertava que o diabo não precisa nos levar a cometer pecados graves para nos afastar de Deus. Basta nos deixar ocupados, distraídos e mornos espiritualmente. A Bíblia nos dá um alerta claro em 1 Tessalonicenses 5,19. Não apaguem o Espírito. Mas como isso acontece? E como podemos evitar que essa chama se apague? O que significa apagar o Espírito Santo? Apagar o Espírito significa resistir à sua atuação em nossas vidas. Isso pode acontecer de diversas formas, como negligenciar a oração e a leitura da palavra. Quando não buscamos a Deus, nossa sensibilidade espiritual diminui. Desobedecer à voz do Espírito. Se ignoramos suas direções, com o tempo, nos tornamos insensíveis à sua voz. Viver em pecado sem arrependimento. O pecado nos separa da presença de Deus e nos impede de sentir sua plenitude. Ser influenciado pelo mundo mais do que pela palavra de Deus. Se damos mais atenção às vozes externas do que ao Espírito Santo, acabamos nos desviando da vontade de Deus. Atitudes que bloqueiam a atuação do Espírito Santo. Assim como podemos apagar a chama do Espírito, também podemos bloqueá-lo através de nossas atitudes. Algumas das principais barreiras espirituais incluem orgulho e autossuficiência. Quando achamos que podemos conduzir nossa vida sozinhos, deixamos de depender do Espírito Santo. Falta de perdão. O ressentimento nos endurece e impede que Deus opere plenamente em nós. Dúvida e incredulidade. Quando não confiamos em Deus, limitamos sua ação em nossas vidas. Acomodação espiritual. Se nos contentamos com uma vida cristã superficial, não cresceremos espiritualmente. C.S. Lewis falava sobre isso de maneira profunda. Em Cartas de um Diabo a seu aprendiz, ele mostra como o inimigo trabalha sutilmente para esfriar nossa fé, nos ocupando com distrações e nos fazendo perder a paixão pelo reino de Deus.
Como restaurar a comunhão? Quando sentimos distância espiritual. Se você sente que está distante de Deus, ou que o Espírito Santo não está tão presente em sua vida como antes, saiba que há esperança. Deus nunca nos abandona. Somos nós que muitas vezes nos afastamos dele. Para restaurar essa comunhão, é preciso arrepender-se sinceramente e pedir perdão a Deus. 1 João 1:9. Buscar a Deus com intensidade em oração e leitura da palavra. Jeremias 29:13. Renovar sua mente com a verdade da Bíblia, rejeitando pensamentos negativos. Romanos 12:2. Evitar ambientes e hábitos que apagam o espírito em sua vida. Efésios 4:30. Cercar-se de pessoas que fortalecem sua fé. Provérbios 27:17. Conselhos de C.S. Lewis sobre manter a chama da fé viva. Lewis acreditava que a fé cristã precisa ser cultivada constantemente. Ele dizia que o cristão nunca está parado, ou está avançando em sua caminhada com Deus, ou está retrocedendo. Por isso, devemos sempre buscar crescer espiritualmente e permanecer firmes no Espírito. Se queremos viver uma fé vibrante, precisamos manter o fogo do Espírito Santo aceso em nós. Agora, no próximo capítulo, vamos aprender como viver no sobrenatural todos os dias e experimentar o poder do Espírito de forma constante. Muitos cristãos acreditam que o sobrenatural de Deus está restrito a eventos extraordinários, como milagres visíveis ou grandes manifestações. No entanto, andar com o Espírito Santo significa viver no sobrenatural todos os dias, em cada detalhe da nossa rotina. C.S. Lewis compreendia que o cristianismo autêntico não era apenas uma filosofia de vida, mas uma realidade espiritual profunda. Ele via a presença de Deus como algo que permeia toda a existência, transformando não apenas os momentos de oração e culto, mas também o dia a dia de cada cristão. Mas como podemos experimentar essa vida sobrenatural de maneira prática? O Espírito Santo e o sobrenatural na vida cotidiana. A ação do Espírito Santo não se limita a milagres espetaculares. Ele está presente nos pequenos detalhes da nossa vida, guiando nossas escolhas, transformando nosso coração e nos capacitando a viver de forma diferente do mundo. Algumas formas de experimentar esse sobrenatural são: sensibilidade à sua voz. Aprender a ouvir a direção do Espírito no cotidiano. Respostas a orações. Perceber como Deus age nas pequenas e grandes coisas. Transformação do caráter. Ser uma pessoa renovada pelo Espírito. Ousadia para testemunhar. Ter coragem para compartilhar a fé. Discernimento espiritual. Saber identificar o que vem de Deus e o que não vem. C.S. Lewis dizia que a realidade espiritual é mais profunda do que imaginamos. Ele acreditava que vivemos entre dois mundos, o visível e o invisível, e que o Espírito Santo nos capacita a enxergar além daquilo que os olhos naturais podem ver. Milagres, sinais e discernimento espiritual. Muitas vezes, associamos o sobrenatural apenas a grandes milagres, como curas físicas ou provisões extraordinárias. Mas o maior milagre que podemos experimentar é a transformação do nosso coração. No entanto, Deus continua realizando sinais e maravilhas. O Espírito Santo nos dá discernimento para perceber sua ação e entender quando Ele quer nos usar para algo especial. Algumas maneiras pelas quais Deus age incluem palavras de conhecimento, quando o Espírito nos revela algo sobre alguém para ajudá-lo, sonhos e visões, direções divinas para a nossa vida ou para encorajar outras pessoas, curas e libertações. Deus ainda realiza milagres hoje e Ele pode usar qualquer cristão cheio do Espírito para isso. Como desenvolver uma fé que transcende o comum? Para viver no sobrenatural, precisamos desenvolver uma fé que vai além do natural. Isso significa crer que Deus age hoje da mesma forma que agiu no passado. Buscar uma comunhão diária com o Espírito Santo para estar sensível à sua voz.
Obedecer prontamente às direções que Ele nos dá, sem medo ou dúvida. Estar disposto a ser usado por Deus, mesmo que pareça algo pequeno. A visão de C.S. Lewis sobre o cristianismo sobrenatural. Lewis entendia que o cristianismo não era uma religião comum, mas a verdade mais profunda sobre a realidade. Ele dizia que Deus nos chama para uma vida que transcende o ordinário, pois fomos feitos para algo muito maior do que apenas existir neste mundo passageiro. Se vivermos com essa consciência, aprenderemos a andar no Espírito Santo diariamente, experimentando seu poder de forma constante e transformadora. Se você deseja experimentar o poder do Espírito Santo todos os dias e viver uma fé real e vibrante, esta oração é para você. Deus quer que você tenha uma comunhão profunda com Ele e que ande no sobrenatural, sendo guiado, transformado e capacitado pelo Espírito Santo. Antes de orarmos, lembre-se, o Espírito Santo está disponível para todos os que o buscam de coração sincero. Não importa como tem sido sua caminhada até aqui, hoje você pode dar um passo decisivo para uma vida cheia da presença de Deus. Agora, se você me permitir, eu gostaria de lhe convidar a orar e falar com Deus para buscar uma vida plena e cheia do Espírito Santo. Vamos orar. Pai Celestial, eu me coloco diante de Ti com um coração aberto e desejoso de mais da Tua presença. Sei que sem o Teu Espírito, minha caminhada de fé se torna seca e sem poder. Por isso eu te peço, enche-me com o Teu Espírito Santo, que Ele guie cada passo meu, transforme meu coração e me ensine a viver segundo a Tua vontade. Ajuda-me a reconhecer a Tua voz, a obedecer aos Teus direcionamentos e a permanecer firme na fé, sem desviar para a direita ou para a esquerda. Quero experimentar o sobrenatural do Senhor todos os dias, crescer espiritualmente e refletir o caráter de Cristo em tudo o que faço. Eu rejeito toda distração, dúvida e medo que tentam me afastar da Tua presença. E declaro que a partir de hoje, minha vida será guiada pelo Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Se essa oração falou ao seu coração, não deixe que essa mensagem fique apenas aqui. Comece a buscar mais de Deus todos os dias, lendo a palavra, orando e pedindo ao Espírito Santo que te ensine a caminhar com Ele. Agora, quero te convidar a fazer parte desta comunidade de fé. Se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe este vídeo com alguém que precisa dessa mensagem. Deixe seu comentário dizendo: eu quero andar com o Espírito Santo, para declararmos juntos esse compromisso. E antes de ir, tenho 2 vídeos incríveis para te recomendar, que vão fortalecer ainda mais a sua caminhada espiritual. Eles vão abrir seus olhos para verdades profundas que podem transformar sua vida. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.